ao passado, ele está falando da salvação como a eleição da igreja em Cristo. A nossa esperança está pautada lá no passado. Quando nós falamos sobre o presente, nós estamos falando do serviço da igreja. Serviço da igreja. Então, quando fala do serviço da igreja, a Bíblia, ela está falando de uma vida, de uma esperança, de uma vida no presente, certo? Uma vida no presente. A Bíblia diz em Filipenses 3, versículo 13 em diante, o apóstolo Paulo, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu já haja alcançado, está falando da perfeição. Ele diz assim: mas as coisas que faço, e que é que esquecido-me das coisas que para trás ficam, certo? Ele está falando das coisas que para trás estão ficando, ou seja, já ficou no passado. Quando ele foi eleito, ele deixou tudo para trás. Só que ele vai falar também que ele está avançando para as questões diante de mim. Ele está falando de algo presente, certo? Para que eu alcance as coisas agora no presente, ou seja, viva uma vida de serviço e de santificação, eu preciso deixar as coisas que para trás vão ficando. E outra coisa interessante que o apóstolo Paulo fala é assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ele já está falando de algo futuro, mas para alcançar algo futuro, eu tenho que viver um presente. Eu tenho que viver um presente, porque a esperança, ela está fazendo referência ao meu passado, que é a minha eleição em Cristo, está fazendo referência ao meu presente, que os eleitos precisam viver de forma justa e santa, certo? Irrepreensível, ou seja, serviço para Deus. E eu tenho que visualizar o futuro, porque a esperança aponta sempre para o futuro. Quanto a isso, a Bíblia, ela vai dizer em 1 Coríntios 13, versículo 12, vai dizer assim: porque agora vejo como um espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas também conhecerei como eu sou conhecido. Ou seja, hoje nós estamos vivendo como que um enigma, olhando só como se fosse pelo espelho, certo? Mas um dia estaremos face a face com Cristo, vendo face a face, conhecendo assim como nós somos conhecidos. Por quê? Porque a esperança é isso. Ela começou na eleição, estamos vivendo o presente, mas nós temos ela em foco para o futuro. Isso é a esperança da vocação: passado, presente, futuro. No passado, estou eleito em Cristo, sou salvo, estou vivendo a salvação, estou vivendo o presente, vida de santificação irrepreensível. Estou visualizando o futuro para que eu possa vê-lo face a face, assim como ele é. Vamos aqui para o terceiro subponto: a riqueza da sua glória, ou riqueza da glória da esperança, da herança. Riqueza da glória da sua herança. Aqui nós vamos compreender duas coisas: herança e riquezas. Eu destaco a palavra herança e riqueza. O que seria herança? Irmãos, herança é tudo que Deus já te deu, é tudo que Deus já te garantiu, é tudo que Deus, ele já te proporcionou dentro da tua esperança e salvação para a eternidade. Isso é herança. O que é herança? Aquilo que a gente herda, certo? E o que poderia ser isso? A Bíblia vai dizer em Colossenses 1, versículo 12, diz assim: em relação àquelas que ainda aguardamos, Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 2:9, Paulo diz assim: são coisas que nunca subiram ao coração do homem, certo? São coisas que nunca subiram ao coração do homem. E ele diz mais: são as que Deus preparou para os que o amam. Que herança é essa?
A Bíblia não vai te descrever com detalhe que heranças são essas, mas são coisas que nunca subiu no coração do homem, ou seja, coração, entendimento. O homem, ainda que seja inteligente, ainda que seja versado, ele não tem como entender que herança é essa, o porte, a glória dessa herança. O apóstolo Pedro vai falar dessa herança da seguinte forma: ele diz que é uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, e diz mais, guardada nos céus. O que é algo incorruptível? Que não pode se corromper. Jesus Cristo disse: olha, não amontoe tesouro na terra, porque aqui o ladrão vai roubar, o ferrugem vai consumir, a traça vai consumir. Amontoe tesouro no céu, porque lá nem o ladrão, nem ferrugem, nada vai danificar, nada vai corromper, nada vai deteriorar, entendeu? Isso é herança, está guardado no céu, essa herança. Então Paulo fala que nunca subiu o coração do homem. Pedro diz que ela é incorruptível, ela é incontaminável, porque não se pode contaminar, ela não pode murchar, porque são permanentes, e elas estão guardadas, aonde? No céu. Não foram manifestadas a nós, estão no céu. Só os salvos que têm esperança futura, dentro da vocação futura, que vão alcançar essa herança. E o que serão então as riquezas? Irmãos, as riquezas são tudo aquilo que Deus está manifestando para nós. A herança não são manifestadas ainda. As riquezas, sim. As riquezas são o quê? São os resultados desta iluminação, dessa salvação. Esse entendimento que você teve sobre Jesus te levou a ser salvo, e como resultado você foi enriquecido. Como? Mencione comigo: perdão dos pecados. Segundo, você é adotado como filho por adoção. Terceiro, selado pelo Espírito Santo. Quarto, o penhor do Espírito Santo. Quinto, as bênçãos do entendimento em relação a Cristo, a Deus e ao Espírito Santo. Então isso são as riquezas que são provenientes dessa iluminação ou dessa salvação. Então, herança é uma coisa e riquezas são outras coisas totalmente diferentes. Segundo ponto da nossa lição, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Sobreexcelente grandeza e força, certo? Do poder divino. Aqui nós vamos mexer com 3 palavras: sobreexcelência, grandeza, força, poder. 4 palavras, 4 palavrinhas. Primeiro, sobre excelência. A palavra sobre excelência, Paulo diz assim: sobre a excelente grandeza do poder de Deus, capítulo 1, versículo 19. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está dizendo: se os salvos, todos os salvos pudessem entender. E por isso ele orou para que Deus viesse dar entendimento, para que todos os salvos pudessem entender a sobreexcelência, ou sobreexcelente, certo? Grandeza, o poder de Deus, a força de Deus. O que significa a palavra sobreexcelente? Traduzido do grego, parbeboro, certo? Parbeboro significa extraordinário. O que é algo extraordinário? Aquilo que está acima de todas as coisas, aquilo que não se pode comparar, aquilo que não se pode ter em mente a descrição. Isso é algo extraordinário, que foge do intelecto e do raciocínio humano. Por exemplo, o próprio Deus, ele é extraordinário. Por quê? Você não compreende Deus, você não explica a origem de Deus, porque ele é extraordinário, está acima de qualquer compreensão.
Então o poder de Deus, Paulo está dizendo que esse poder, ele é sobreexcelente, ele é extraordinário. Significa dizer que ninguém vai compreender as coisas de Deus sem que o Espírito Santo venha dar iluminação, entendimento. Por isso Paulo orava para que Deus viesse dar entendimento, iluminação. Amém? Uma outra palavrinha que é grandeza, certo? Grandeza, megetos, que quer dizer grandeza, ele está falando de enaltecer a magnitude do poder de Deus, o que é grande, certo? A palavra megetos, quer dizer que Paulo está enaltecendo, tentando enaltecer, tentando mostrar quão grande é o poder de Deus, porque o homem não tem como medir o poder de Deus, é impossível, mas ele usa a palavra grega megetos, que quer dizer grandeza ou o enaltecimento da magnitude do poder de Deus. É um poder que sobrepuja, é um poder que subjuga todas as coisas. Se ele quiser desfazer e fazer tudo, ele pode. Por isso que a Bíblia diz que ele mata, ele dá vida, ele levanta, ele abate, ou seja, ele é grande, tá? Ele é grande. Uma outra palavrinha aqui que ele destaca dentro da sua oração, que é a palavra, deixa eu verificar aqui, sobre excelência, grandeza. Aí vem falar agora de poder, certo? O poder, a palavra panamis, ou alguns pronunciam dunamis, certo? Panamis ou dunamis, ele vem falar sobre os efeitos miraculosos do poder de Deus, certo? Quer dizer, poder, está falando de efeitos, está falando de força fora de medida, algo que é fora de medida. Ou seja, o poder de Deus não se pode medir, irmãos. E Paulo estava orando para que a igreja viesse receber a compreensão que esse poder é sobreexcelente, que esse poder é grande, está fora de qualquer comparação e não tem medida, não se pode medir o poder de Deus, certo? É fora de medida. Então ele usa aqui três palavrinhas: sobreexcelente, grandeza e poder. Ou seja, ele usa parabeboro, que quer dizer extraordinário. Ele vai usar a palavrinha megetos, ele vai usar a palavra panamis ou dunamis. Então são palavras que ele usa para tentar explicar quão maravilhoso, glória a Deus, é o poder de Deus, e esse poder que nós devemos acreditar